O cristão deve fugir da cidade? Comentário de Mário Persona. O problema, então, quando Caim constrói a cidade, eu já li comentários de autores cristãos dizendo que cidade é uma coisa maligna. Não, cidade não é uma coisa maligna. Assim como também a cesta de frutos e verduras e legumes que Caim entregou, não é uma coisa maligna porque foi tirada da terra que Deus amaldiçoou. Embora alguns autores dizem isso. Não é, porque depois, na lei, Deus pedia ofertas de manjares, de fruto da terra. Eles colhiam o fruto da terra e ofereciam a Deus nas ofertas de manjares. Então, o raciocínio de que porque veio da terra é maligno, não é correto. É maligno porque o homem está fazendo a sua própria vontade. A parte de Deus, qualquer coisa é incorreta. Mesmo porque o rebanho lá de Abel também comia da terra. Deus, quando criou o ser humano, ele deu ao homem uma tarefa. Você vai pegar a terra e transformar a terra em alimento. Vai lavrar a terra. O que é lavrar a terra? É pegar o produto bruto e transformar num produto fino, que é o alimento. É uma transformação. Como Deus é criador, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos a capacidade criativa. Nós, homens, também sabemos criar. Não como Deus, é claro, mas nós sabemos transformar uma coisa em outra. O problema é que o ser humano, por causa do pecado, ele transforma geralmente uma coisa em outra coisa, porém maligna. Não alguma coisa para o benefício de outro, mas para o seu próprio benefício. E com isso ele forja armas, ele cria venenos, ele faz tanta coisa. Mas na sua origem, Deus queria que o homem transformasse realmente, lavrasse a terra e da terra tirasse o seu sustento, tirasse os remédios, tirasse o combustível para cozinhar, tudo da terra. Mas com uma intenção outra que não fosse para si mesmo. Então o problema não era ali, efetivamente, como alguns dizem, que a cidade era... O problema era a cidade. E essa ideia, eu como vim do esoterismo, né, antes da minha conversão, e daquelas ideias de que tem que morar no campo. E fui morar 3 anos no meio do mato, lá em Alto Paraíso de Goiás. Eu falei que eu avisei que ia falar de Alto Paraíso. Avisei. Então, mas isso aí vem da ideia de um filósofo que nasceu na Suíça, em 1700 alguma coisa, Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, com a sua filosofia, influenciou muitos cristãos na Europa, em especial os que imigraram para os Estados Unidos, para a América, Canadá e Estados Unidos, que eles trouxeram a mentalidade totalmente errônea de que um cristão tem que morar em fazenda, que não deve morar em cidade. A cidade é maligna, a cidade é pecaminosa, tem que morar na fazenda. Eu acho que aqui alguns conhecem até uns que moram em fazenda e acham que por aí também é o caminho, né? Não é certo isso. A cidade é uma coisa que Deus permitiu que fosse criada e Ele vai terminar a história da humanidade com uma cidade. Deus escolheu uma cidade aqui no planeta, que é Jerusalém, e Deus vai trazer uma cidade no final, a Nova Jerusalém. Cidade não tem problema, o problema é para que ela é dedicada. Com a finalidade dela, que é a finalidade que o homem põe, que é pecaminosa. Então o problema não está na cidade, porque Deus escolheu uma cidade na terra e a história da humanidade vai terminar numa cidade. E quando os hebreus entraram em Canaã, Deus mandou eles habitarem as cidades de Canaã, da terra de Canaã. Ele não teria mandado se fosse mal, ruim. Tipo assim, eu vou mandar... Não, mas eles vão pecar. Não, era para habitar nas cidades. É isso. E a cidade é o lugar que Deus, inclusive, preservou uma parte do seu povo, os judeus, que foram levados no exílio para a cidade de Babilônia. E lá em Babilônia, Jeremias escreveu uma carta para eles, porque os falsos profetas queriam que eles se rebelassem contra a Babilônia.
E Jeremias escreveu, tem uma carta de Jeremias que fala assim: vocês têm que orar pela cidade de Babilônia. Vocês têm que orar pela prosperidade de Babilônia. Vocês têm que orar pelos habitantes. Mas pensa assim, mas peraí, são inimigos, trouxeram a gente aqui presos. Deus queria que eles orassem por aquela cidade iria abrigá-los pelo tempo que eles mereciam ficar ali durante aquele período, porque Deus permitiu que eles fossem para lá. Então eles tinham que orar pela cidade. Eles não tinham que fazer protesto na rua, lutar contra, nada disso, nada disso. Quando os homens construíram a cidade de Babel, muitos pensam também, tá vendo? Babel, maligna, tá? Mas eles construíram com um objetivo maligno. Qual era? No começo, Deus tinha falado para eles se espalharem por toda a terra. E eles fizeram o quê? Não espalharam por toda a terra. Eles simplesmente falaram, vamos ficar aqui em Babel e vamos construir uma torre para fazermos um nome para nós. Para ficarmos famosos. Olha o homem aí, querendo ele próprio ganhar alguma coisa, né? Ser alguém nesse mundo. E eles construíram uma torre, que algumas teorias dizem que era uma torre de observação astronômica. Eles seriam muito burros se fizessem isso, porque a torre foi construída numa planície, num lugar cercado por montanhas altíssimas. Qualquer pessoa um pouco inteligente que quisesse observar os planetas, as estrelas, construiria a cidade no pico de uma montanha, e não na planície, não é? Então não foi para isso. Eles construíram para marcar presença na terra e ficarem juntos, para que Deus não nos espalhe por toda a terra. Mas foi o que o Senhor fez. Misturou a língua de todo mundo, e aí tiveram que se espalhar. Não, cada família de língua, para um lado, formaram-se assim as nações. Então o problema é sempre na intenção do homem, não no que acontece, ou seja, construir uma cidade, ou plantar, fazer agricultura, ou outras coisas. Se a gente pegar, por exemplo, o Senhor Jesus, como que qualquer guru de qualquer religião faria? Iria morar numa caverna no alto de uma montanha inacessível a todos os homens. Não é assim? Até em gibi é assim, né? Mas o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele foi morar num grande centro, ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava na rota que vinha da China para o Egito, a rota comercial. Então, por Cafarnaum, passavam mercadores, camelos, carroças e tudo, com especiarias, com produtos de todo lugar do mundo. Ali era o burburinho do comércio, era Cafarnaum. O Senhor não se isolou. O Senhor quis ficar visível e acessível a todos os homens. E Cafarnaum servia para ele, para isso. Então é bobagem o cristianismo americano e canadense que prega que o cristão, para ser feliz, para ser puro e santo, tem que morar no campo e não na cidade. Tem os Amish lá, aquela seita dos Amish, que eles pararam, tipo tecnologia, eles não aceitam, eles andam de carroça, eles trabalham na terra, moram em fazendas, não moram em cidade. Mas é interessante que eu estava em Filadélfia e fui num mercado, um mercado muito parecido com esse que a gente tem aqui, aquelas bancas assim, né? De frutas, verduras, queijos e tal. E tinha uma banca dos Amish ali da região. Eles chegam nos carroções dele, não vem nem de Kombi, nada, vem de carroça, coloca lá as verduras, coisas. E eu observando os homens com a roupa tipo fazendeiro, né? Um chapelão, as mulheres com vestidão comprido até os pés, com aquela touquinha na cabeça, e muito fantasiados a rigor, né? Do jeito que é o Amish. Aí eu olhei assim, tinha uma jovem, uma adolescente, atendendo no balcão, eu olhei para o pé dela. Um tênis Nike, que nem tinha no Brasil ainda na época, com os filetes fosforescentes. Eu falei, bem sem tecnologia, né? Bem antitecnológico. Para fabricar um tênis daquele lá, precisa de altíssima tecnologia, material e máquinas e tudo. Então é só na cabeça da pessoa que ela acha que ela está fugindo do sistema e tudo mais, porque eu fiz isso também, eu fui morar no mato, eu aprendi a fazer sapato, eu fiz sapato à mão, com couro,
Comprei couro e costurava, cortava e costurava com agulha e linha e tal. Só que eu não pensava o seguinte, o couro que eu comprava já era couro produzido, né? Curtido. Porque um couro, se você matar uma vaca e tirar o couro, você não consegue fazer nada com aquele couro, porque é duro que nem uma pedra, nem dobra. Você tem que curtir, tem todo um processo químico e de sais e tudo mais para você conseguir transformar ele numa coisa maleável. Então era só na minha cabeça que eu achava que ia conseguir viver no mato fazendo minha comida e minha roupa e meu sapato. Então o Senhor Jesus ensinou uma coisa importante em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha a cidade aí. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não diante das vacas e das cabras e das galinhas, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aliás, a primeira vez que eu preguei o Evangelho, eu estava congregando numa pequena congregação batista lá em Alto Paraíso. Era praticamente uma garagem, né? O Lemão conheceu, lembra? Não tinha placa, não tinha nada. Era um casal, tinha umas velhinhas, e aí me convidaram se eu podia pregar. Eu falei, posso, nunca fiz, mas vou pregar. Então, para treinar, eu juntei minhas cabras num cercadinho lá no sítio e preguei para elas. E pelo jeito, nenhuma se converteu, mas pelo jeito não foi ruim a pregação, porque elas não deram chifrada em mim, nada disso. Mas uma pessoa... E quando eu estava no sítio, eu pensava diferente do que eu penso hoje. Eu pensava que realmente tinha que ficar no meio do mato. Para que, se todo mundo fosse para o meio do mato, o mundo seria melhor, todos teriam uma vida maravilhosa, de paz e amor e prosperidade. Só que eu não entendia que não ia ter mato para todo mundo. É pouco mato que tem no mundo, para todo mundo querer viver no mato e plantar sua própria comida, não tem economia de escala. Você vê hoje aqueles plantios enormes, coletadeiras e tal. Não, imagina transformar aquilo numa enxadinha com o caboclinho lá, cavando a terra, pondo feijãozinho. Não vai alimentar, não consegue mais. O mundo é muito complexo para isso hoje. Impossível. Sim, eu era tonto, né? Totalmente tonto. Ainda sou, mas eu era mais tonto ainda. Para acreditar nas coisas que eu acreditava que eram infladas pelos pensamentos desse filósofo, Rousseau, que todos os livros que vinham de Morar no Mato tinham lá citações dele, porque ele achava que tinha que todo mundo ia morar no mato. Deve ter vendido o livro, deve ter feito bem para ele. E quando eu estava em dúvida de o que fazer, eu recebi uma carta de um irmão, que alguns aqui conheceram, que já está com o Senhor, o Flávio Kiel. E o Flávio me mandou uma carta que era o seguinte, uma carta de George MacDowell, um poema. E eu traduzi o poema, e o poema é assim: eu disse, deixe-me caminhar nos campos. Deus disse, não, caminhe na cidade. Eu disse, mas ali não há flores. Ele disse, não há flores, mas uma coroa. Eu disse, mas o céu ali é escuro, não há nada além de barulho e confusão. Mas ele me interrompeu com um suspiro. Ali há mais, ali há pecado. Eu disse, mas o ar é poluído e a fumaça esconde o sol. Ele respondeu, mas as almas estão doentes e perdidas nas trevas. Eu disse, vou sentir falta da luz e os amigos sentirão minha falta. Ele respondeu, escolha esta noite, se é para eu ou eles sentirem a sua falta. Pedi por mais tempo para resolver, mas ele disse, é difícil decidir? Não parecerá difícil no céu, se seguir minha direção. Lancei um olhar aos campos, então me voltei para a cidade. Ele disse, filho, você vacila em trocar as flores pela coroa? Então sua mão pegou a minha e em meu coração ele entrou. E hoje caminho numa luz divina, na senda que antes eu temia olhar. A carta foi um tiro no coração. De repente, toda a minha filosofia de vida desmoronou. De repente, eu estava ali falando, o que eu estou fazendo aqui pregando para cabra e para galinha? Não tem sentido.
uma vida assim. Deus deve ter mais coisa. Em Gênesis 4, versículo 18 em diante, diz que a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Isso equivale à pecuária. Agora, voltando àquela ideia de falar que a cidade é maligna, alguns também falam, não, isso aqui foi as coisas que os filhos de Lameque fizeram, e são coisas malignas. Ora, se são coisas malignas, por que Deus mandou usar essas coisas? Não é? Deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Isso é pecuária. Deus exigia animais limpos para sacrifícios. Abel criava gado. Provavelmente ovelhas, né? Gado pequeno. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ah, maligno! Ué, mas o templo, a adoração que Deus instituiu no tabernáculo e depois no templo, por acaso não tinha os instrumentos musicais também? Tinha. Tinha. O problema era a finalidade. A finalidade era o problema. Você pode fabricar uma faca para tipo um bisturi. Você fabrica um bisturi. Você transforma o aço, o ferro, o minério e tal, em aço, fabrica um bisturi. Você fez aquilo que Deus determinou no começo. Pegar a matéria-prima da terra e transformar em algo útil para o ser humano. Você pode também usar esse bisturi para matar gente, não é? Pode. Quando a Mercedes-Benz fabrica uma van, eles não estão pensando em fabricar um carro-bomba. Eles estão pensando em fabricar um carro que possa ser equipado para ser uma ambulância. Mas aí vem um doido lá e transforma aquilo num carro-bomba. A culpa da Mercedes-Benz? Não. A culpa é do doido. A mesma coisa com tudo que se refere à tecnologia. O homem faz, mas ele pode tanto usar para o bem quanto para o mal. Então não adianta fazer aquela ideia de, não, então, tudo isso vem do diabo, porque nós usamos tecnologia todos os dias. Uma grande parte das pessoas que estão aqui hoje vieram ao conhecimento do lugar de reunião e mesmo do Evangelho através de vídeos numa internet que muitos cristãos no começo eram contra a internet, porque a internet é do demônio e tal. E no fim usou-se como instrumento para a salvação de pessoas e para ensino de pessoas. E hoje todo mundo usa, ninguém nem questiona se isso é maligno ou benigno. Todo mundo sabe que a utilidade que você vai dar é que vai definir se é maligna ou benigna, né? Então Deus chamou artistas, né? O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isso são as artes. E Deus chamou artistas para decorarem o tabernáculo e chamou cantores para o seu louvor. E em Êxodo 31, isso é dito lá, versículos 2 em diante, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor, e eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, todos os pertences da tenda, e etc, etc, etc. Inclusive aqueles dois querubins de ouro lavrado, colocados sobre o propiciatório. Ué, mas Deus não falou para não fazer imagem? Sim, para não fazer imagens para serem adoradas como Deus. Mas Deus mandou fazer imagens que fossem usadas no serviço dele. Então, um pouquinho de inteligência, nós percebemos que as distorções sempre são por causa do pecado do homem, que está voltado para si mesmo
e faz as coisas pensando em si mesmo só, fazendo a própria vontade. E pecado é fazer a própria vontade, e não a vontade de Deus. Pecado é dar o nome na rua, e não dedicar aquilo a Deus ou alguma coisa. Pecado é querer ficar num lugar só e construir uma torre para fazer um grande nome na terra, quando Deus falou assim, espalhem pela terra. Então, sempre que nós fazemos a nossa vontade, nós estamos pecando. E nós estamos pecando porque Adão e Eva caíram em pecado lá no Jardim do Éden. E por isso o mundo está essa coisa que está. E não vai melhorar. Às vezes eu pego alguém me falando, não, mas nós temos que lutar pelos nossos direitos, e o governo não sei o quê, e tem que fazer manifestação. Eu falo, amigo, você está querendo pintar o Titanic? Vai pintar o Titanic de uma cor alegre? Ele já bateu no iceberg. Deus vai destruir esse Titanic. Não tem mais o que fazer, não tem remendo. Prepare-se para entrar no barco salva-vidas, que é Cristo, para ir embora para o céu. É isso que nós devemos buscar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.